Tração do corpo. Ah, tá gravado aí, ó. Pronto, já gravou a minha cara. Tudo bem aí, ó. De lado, de frente, do outro lado. Pronto. Beleza. Hum, Vamos lá agora, então, para o nosso trabalho agora. adeus. Já tirou? Já, aprendi rápido. Meu Deus. E lá vamos nós. Fechando a Não câmera. acredito que já tirou. E os outros povos aí, as outras pessoas? Ah, já foi. Pessoal, então vamos lá apresentar a nossa tela. Vamos lá. Agora eu vou ficar com a Você. câmera ligada também. Vamos lá, vamos agora fechar o nosso áudio. Vamos trabalhar agora três leis de Newton. Três leis de Newton. Que página? Primeiramente, vou entrar com alguns conceitos para vocês sobre inércia, que é a primeira lei de Newton. Em que consiste inércia? Inércia consiste na tendência natural dos corpos de manter a velocidade constante, a não ser um corpo só para de realizar seu movimento se tiver uma outra força atuando sobre ele. Ou seja, você já imaginou que se você jogasse um objeto, ele nunca ia parar de se movimentar? Ele só para porque existe uma força que faz com que ele deixe de se movimentar? Então, a inércia consiste nesse pensamento. Que um corpo em movimento, ele mantém a mesma velocidade constante, a não ser que haja algo que impeça isso. Isso é a primeira lei de Newton que eu vou apresentar a vocês. Inércia. Vamos prestar bem atenção aqui, ó. Coisa bem simplesinha, bem rapidinho, 2 minutinhos. Ó. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos muito sobre movimento. E existe uma parte do conhecimento que estuda isso, chamada mecânica. Um de seus maiores nomes foi o grande cientista Isaac Newton. E hoje falaremos sobre um de seus estudos, a inércia. A inércia também é chamada de primeira lei de Newton e diz que se algo está parado, irá permanecer parado. E se algo está em movimento, tende a permanecer em movimento. Vou mostrar para vocês como funciona, fazendo a experiência com o meu foguete. Ele tem rodinhas. Newton fala que se algo está parado, vai ficar assim até que uma força seja aplicada. Parece que não vai se mexer, mas a inércia também diz que se algo está em movimento, vai continuar em movimento. Vamos ver. Parou? Por quê? Ah, já sei! Foi a força de atrito, lembra? Nós podemos não vê-la, mas no ar que respiramos existem vários gases. E à medida que o foguete se move, vai se chocando com eles. Isso sem contar o atrito das rodinhas com o chão. Mas acho que já sei onde podemos ver esta experiência funcionando. Aqui no espaço não tem ar e nem chão. Então, não tem atrito. Vamos refazer a experiência. Uau! A inércia funciona! O foguete saiu flutuando, mas acho que ele não vai voltar mais. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, assim, a gente pensar hoje é simples eu imaginar a primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? O princípio da inércia, ou seja, a primeira lei de Newton,
Então, diz que todo o corpo continua no estado de repouso ou de movimento, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicada. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela tem relação com a massa dos corpos. Ou seja, a massa de um corpo é uma medida quantitativa da inércia desse corpo. Segundo Newton, a razão entre a resultante das forças aplicadas em um corpo e a aceleração que o corpo adquiriu resulta em uma constante que é a massa do corpo. Vamos ver um pouquinho sobre a segunda lei de Newton? Depois, Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Neste episódio, falaremos um pouco sobre algumas relações de massa e aceleração. E para isso, iremos citar novamente ele, o popstar da mecânica, o grande astro da física clássica, o físico inglês, Isaac Newton. É isso aí, ele de novo. Vimos em episódios anteriores a sua primeira lei, a inércia. E hoje falaremos sobre a segunda lei de Newton. Newton, em sua segunda lei, afirma que é necessário aplicar uma determinada força em um objeto para que este deixe de estar parado ou em estado de repouso. Quanto maior for a massa deste objeto, maior será a força que precisa ser aplicada nele. Newton chamou a força aplicada de força resultante, e sua unidade de medida é o Newton. Podemos dizer que força resultante é o efeito das forças aplicadas sobre o corpo. E quanto mais massa tiver este corpo, menor será sua aceleração. Imagine uma bola de boliche com uma massa de 2 kg. Para que ela tenha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, é preciso aplicar uma força resultante de 2 newtons. Se for uma bola de bilhar com 200 gramas ou 0,2 quilogramas, para atingir a mesma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, será preciso uma força resultante de apenas 0,2 newtons. Sendo assim, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é a razão entre a massa de um objeto e sua aceleração. A segunda lei de Newton deixa mais clara a primeira lei, colocando a massa de um corpo como sua medida de inércia. Ou seja, quanto mais massa tem um corpo, mais força será necessária para tirá-lo deste estado de repouso, ou inércia. Por hora só, pessoal. Nos vemos na próxima. tá, vamos compreender. A primeira lei de Newton falava que um corpo mantém-se em repouso, a menos que haja uma força sobre ele. A segunda lei de Newton fala que para eu mover um corpo, é necessário que eu coloque uma força que seja aqui maior que a sua maior que a sua massa. Força igual a massa vezes aceleração. Essa é a forma. Ou seja, para eu mover um carro, eu tenho que colocar uma força, entendeu, superior à força que eu colocaria para mover uma moto. Então, quanto maior a minha massa, maior tem que ser a minha força. Quanto maior vai ser minha massa, maior tem que ser minha força. Se a massa for muito grande, quanto maior for a massa, dependendo da força que eu estiver colocando, a aceleração será menor ou maior.
depende da força que eu coloquei, se ela foi alta ou não. Essa é a segunda lei de Newton. Para finalizar para vocês, pessoal, tá tendo alguma dúvida? Não. Aí, Hã? Eu fiquei com um pouquinho de um pouquinho de dúvida na segunda lei, mas Segunda lei. A segunda lei é o seguinte, vou te explicar de forma bem tranquila. Imagine que você está aí, deve estar em cima, você tem uma mesa aí à sua frente, alguma coisa assim, certo? Seu celular. certo. Para você empurrar com o dedo o seu celular, você coloca uma determinada força, certa? Se o seu celular tem uma massa e ele vai adquirir uma determinada velocidade, aceleração. Agora, essa mesma força que você está colocando para empurrar seu celular, você consegue a mesma força empurrar a tua cama? Não. Não, tua cama vai permanecer no estado de repouso. Mas por quê? Porque a massa da cama é maior. Então, eu necessito de uma força maior. Então, ele entra essa fórmula aqui, ó. Só um pouquinho. Ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para que eu tenha uma força maior, se a minha massa é maior, a minha força deve ser maior para eu adquirir uma aceleração. Vamos supor que o teu celular pese meio quilo, 0,5. Para você conseguir, entendeu? 1 metro por segundo, vezes 1. 0,5 vezes 1 vai dar 2, certo? Certo. 0,5 dá 2 novamente. Entendeu? Força resultante, então é X. Agora, se você, por exemplo, assim, quer fazer um objeto com a massa muito maior, para ter a mesma aceleração, quer dizer que você tem que colocar uma força maior. Muito maior. Eu não consigo fazer vou ter a mesma força, que é 0,5 newtons. Essa força eu não vou conseguir mover uma cama, porque a massa da cama é muito maior. Então, para eu mover uma cama com a massa muito maior, então eu tenho que colocar uma força muito maior. então, professor, é tipo assim, quanto mais massa tem, mais força eu preciso para mover para... Muito mais força. Para você empurrar a tua bicicleta da tua casa para o quintal ou até a escola, você coloca uma força. Agora, se fosse uma moto, você empurrando, que tem massa maior, sua força resultante tem que ser muito maior. E se fosse empurrar um carro, sua força resultante tem que ser muito maior mesmo. Aí entra atrito, que nós vimos. A força resultante de um carro com pneu murcho e um carro com pneu cheio é outro, totalmente. A força que eu tenho que colocar. Alguém de vocês já pegaram aquele carrinho de mão? Já empurraram ele? Já pegaram ele? Ele com pneu cheio é uma coisa, ele com pneu vazio é outra, né? Já toma banho diferente demais. Ele com pneu vazio, a força que você tem que colocar é muito maior. Aí existe o famoso atrito. O pneu cheio tem um atrito, o pneu vazio é outro tipo de atrito. Então, é sobre isso que nós temos que ver hoje os pensamentos de Newton. Ok? Agora nós vamos para finalizar a terceira lei de Newton. E eu vou trabalhar agora todas para chegar até a terceira. Ok?
últimas teleaulas, nós aprendemos muita coisa sobre força, que era um vetor, e que os vetores força podem ser medidos, decompostos e somados. E hoje nós vamos aprender muito mais sobre força. Nessa teleaula, você vai ficar sabendo quais são as 3 leis que explicam o movimento das chamadas leis de Newton. E assim vai ficar sabendo que inércia, ação e reação. E vai ver que as 3 leis juntas ajudam muito a entender os fenômenos da mecânica. Rosinha! Rosinha! Tá no mundo da lua? Não, Maristela, eu tava no mundo da física. Sabe o que? A gente aprendeu vários tipos de movimentos, mas até agora eu não sei qual a razão para que um objeto se movimente ou não. A explicação está aqui, ó, na minha mão, Rosinha. Dá só uma olhada. Esse aí é Isaac Newton, um dos maiores físicos de todos os tempos. Foi ele que criou o conceito de força. E ele também vivia se perguntando qual era o motivo para um corpo se movimentar. E uma pergunta boa era: quando se joga uma pedra, ela começa a se movimentar devido ao impulso dado pela mão. Mas por que ela continua a se movimentar depois de estar solta? Muito tempo antes de Newton, na Grécia Antiga, eles diziam que a natureza não gosta do vácuo. E que a pedra se movimentava porque o ar que ocupava o vazio que ela deixava empurrava a pedra para frente. Naquele tempo eles achavam que o lugar não podia ficar vazio, sem ar. Não existir o vácuo. Imagina! Hoje em qualquer supermercado a gente encontra café embalado a vácuo. Muito mais do que isso, Rosinha. O homem já foi à Lua, onde existe o vácuo. E lá foram realizadas experiências com pedras e elas se movimentaram do mesmo jeito. Tudo bem. Os gregos antigos estavam errados. Mas qual o motivo da pedra continuar em movimento? Mas é aí que entra Newton, Rosinha. Bom, ele bolou, ou melhor, ele enunciou 3 leis que explicaram o movimento da pedra e a relação entre movimento e força. Bom, prepare-se aí, porque agora a gente vai conhecer a primeira lei de Newton. Me responde uma coisa, Rosinha. Se um carro estiver parado e não existir nenhum motivo para ele se movimentar, ele vai se movimentar? Claro que não. E se o carro estiver em movimento e não houver nenhum motivo para ele parar, ele para? Também não. Bom, eu acho que você também sabia responder essas perguntas óbvias, não sabia? Pois é, então de certo modo você também já conhece a primeira lei de Newton. Bom, é só substituir a palavra motivo por força. E aí, a primeira lei de Newton pode ser enunciada assim: se a soma das forças que agem sobre um corpo é nula, este corpo mantém seu estado de movimento. Quer dizer, então, que se um corpo estiver em repouso, permanecerá em repouso. Se estiver em movimento, sua velocidade será constante, ou seja, manterá um movimento retilíneo uniforme. A primeira lei de Newton também é conhecida como lei de inércia. Inércia. Resistência que todos os corpos materiais opõem à modificação do seu estado de movimento. Se você ainda não sabe, fique sabendo que as situações muito comuns no nosso dia a dia são exemplos práticos da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Quando o motorista dá uma arrancada, todo mundo dentro no ônibus é jogado para trás, pois como todos estavam parados pela lei da inércia, a tendência é continuar parado. É como se o ônibus fosse e as pessoas ficassem. No caso da freada, é o contrário. Está todo mundo em movimento e o motorista breca. Quer dizer, a tendência, pela mesma lei da inércia, é continuar em movimento. Aí o ônibus fica e as pessoas vão para frente. Então também essa lei da inércia que derruba o cavaleiro quando o cavalo refuga diante de uma barreira. Veja só. O cavalo fica e o cavaleiro continua em movimento levando maior ponto. Eu estava lendo uma notícia aqui que tem tudo a ver com a lei da inércia. Um pequeno acidente de trânsito. O motorista disse que brecou, mas como estava chovendo e o chão estava cheio de lama, não teve jeito. E o guarda rodoviário também disse que os pneus estavam carecas. Então não tinha nenhum motivo, ou melhor, nenhuma força contrária ao movimento que fizesse o veículo parar. Eu entendi o que é inércia, mas agora pintou uma outra dúvida. Dá para medir a inércia de um corpo? Pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Bom, é fácil perceber que os corpos mais pesados têm maior inércia que os corpos mais leves. Afinal, é muito
mais fácil empurrar um fusquinha do que empurrar um caminhão. Assim como é muito mais difícil parar um caminhão do que parar um fusquinha. Então é lógico que o caminhão tem uma inércia maior. Mas quanto maior? Será que o seu Newton não respondeu essa pergunta também? O seu Newton esqueceu de responder essa pergunta. Como medir a inércia de um corpo? Não só respondeu, como enunciou outra lei, Rosinha. Ah, já sei. A segunda lei de Newton. Exatamente. E essa segunda lei trata-se da força necessária para movimentar um objeto. E Newton até desenvolveu uma expressão matemática para essa lei. Você lembra daquele carro acidentado que o Clóvis leu no jornal? Pois então imagine que logo depois da batida o carro não ligasse e o motorista tivesse que pedir ajuda para algumas pessoas. Pois então o motorista observou que com uma pessoa empurrando o carro atingia depois de 10 segundos a velocidade de 1,1 metro por segundo. Com 2 pessoas empurrando, o carro atingia no mesmo tempo 2,2 metros por segundo. 4 pessoas, 4,4 metros por segundo e 8,8 metros por segundo. E assim, usando a relação ΔV sobre ΔT, foi possível calcular a aceleração em cada situação. Para um homem empurrando, a aceleração foi de 0,11 metros por segundo ao quadrado. Para 2, foi de 0,22. Para 4, foi de 0,44. E, finalmente, para 8, a aceleração foi de 0,88 metros por segundo ao quadrado. Vamos supor que cada homem faça 100 unidades de força, que no sistema internacional se chama Newton. Então, F1 é igual a 100 newtons, F2 é 200 newtons, F4 é 400 newtons e a força de 8 homens, F8, é igual a 800 newtons. Agora repare que interessante. Se a gente dividir a força realizada pelos homens pela aceleração produzida no fusquinha, a gente vai ter sempre o mesmo valor, que nesse caso é igual a 909,9 newtons por metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a relação entre a força e a aceleração é uma constante. Você está querendo dizer que quanto maior a força, maior a aceleração? É isso mesmo. A força é diretamente proporcional à aceleração. Para o mesmo objeto, a divisão da força pela aceleração vai ser sempre uma constante. E é essa a segunda lei de Newton, que pode ser escrita assim. A força resultante é igual a m vezes aceleração, onde m é uma constante. A segunda lei de Newton já está aqui, ó. F é igual a m vezes a. Mas que diacho de constante é esse m, hein, Maristela? Bom, para descobrir que constante curiosa é essa, é melhor a gente fazer outras observações. Observar o que acontece quando se empurra um caminhão, por exemplo. Olha só, era exatamente isso que eu estava lendo aqui nessa revista. Eles empurraram o caminhão aplicando cada vez uma força com valor diferente. Aí eles verificaram a velocidade e assim eles calcularam a aceleração para cada caso. Conclusão. A divisão da força aplicada pela aceleração obtida também dá uma constante. Só que no caso do caminhão, ela é bem maior do que no fusquinha. Olha aqui, ó. No caso do caminhão, essa constante é igual a 3.571 newton por metro por segundo ao quadrado. Quer dizer, a constante m é muito maior no caso do caminhão do que no caso do fusquinha. Eu já tenho meu palpite, mas eu queria ter certeza. O que é, afinal, essa constante m? A constante m nada mais é do que aquilo que a gente chama de massa de um corpo. Isso quer dizer que a constante m, a massa, é a medida da inércia. Ou seja, o caminhão tem muito mais inércia do que o fusquinha, o que é a mesma coisa que dizer que o caminhão tem mais massa. Como a gente viu, a constante m do Fusca é igual a 909,9 newton por metro por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que 909,9 quilogramas, que é a unidade de massa usada no sistema internacional. A mesma coisa para o caminhão. 3.571 newton por metro por segundo ao quadrado é igual a 3.571 quilogramas. Bom, se a gente conhecer a segunda lei de Newton,
Dá para determinar a força que age num corpo se nós conhecermos a sua massa e a sua aceleração. No caso desse carro aqui, a massa é de 1.200 quilogramas e sua aceleração ao sair de 10 metros por segundo ao quadrado. Opa, a pergunta agora é o seguinte: qual o valor da força resultante que agiu nesse carro aí? Vamos aplicar a segunda lei de Newton. O motor faz com que as rodas girem, empurrando o chão para trás, que por sua vez empurra o carro para frente. Existe uma força de resistência ao movimento do carro, que em sua maior parte é exercida pelo ar, chamada força de atrito. Por isso, podemos escrever que a força resultante é igual à força motora menos a força de atrito. Como na segunda lei de Newton, força resultante é igual a m vezes A. Substituindo os valores e fazendo as contas, temos que o carro está sob a ação de uma força de 12.000 newtons. Muito bem. A gente já viu a primeira e a segunda lei de Newton. A lei da inércia e a lei da força. Mas não são 3 leis? São. E ainda está faltando uma, que é a terceira lei de Newton. Rosinha, me responde uma coisa. A gente pode empurrar esse carrinho ou qualquer outro objeto sem que ele toque na gente? Não. E a gente pode tocar nessa mesa sem que ela toque na gente? Também não. Agora, vai me dizer que isso tem a ver com a terceira lei de Newton? Tem tudo a ver, Rosinha. Presta atenção. Quando a gente faz uma força sobre alguma coisa, esta alguma coisa faz uma força sobre a gente. É sempre bom lembrar que um corpo não precisa tocar em outro para realizar uma força sobre ele. É o caso do ímã, por exemplo. Esse tipo de fenômeno é chamado de interação à distância. Quando as forças precisam de contato para serem transmitidas, a gente chama de forças de interação por contato. Bom, vamos voltar ao caso da freada, Rosinha. Imaginando que a pista não estivesse molhada e nem os pneus carecas, o que ia acontecer? Bom, a gente já sabe que para parar o carro precisa de um motivo. Com o freio acionado, as rodas iam travar e os pneus iam raspar no asfalto, fazendo uma força sobre ele. O asfalto, por sua vez, ia fazer uma força nos pneus, uma da mesma intensidade e no sentido contrário ao movimento, que ia fazer com que o carro parasse. Peraí, então quando um objeto está em cima de uma mesa, parado, estão atuando sobre ele 2 forças. Uma força devido à atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele e a força de sustentação que a mesa faz sobre este objeto. Isso significa que o objeto faz uma força sobre a Terra, igual ao peso, mas em sentido contrário, assim como faz uma força sobre a mesa de mesma intensidade, mas em sentido contrário. É isso? Perfeito! E essa é a terceira lei de Newton. Escuta só como fica a definição da terceira lei de Newton, também chamada lei de ação e reação. Se o corpo A faz uma força sobre o corpo B faz ao mesmo tempo uma força da mesma intensidade e de sentido contrário ao corpo A. Matematicamente, a gente pode expressar esta lei da seguinte maneira. O vetor força que A faz em B tem o mesmo módulo, mas tem sentido contrário ao vetor força de B em A. E repare um detalhe super importante. As forças de ação e reação estão sempre em códigos diferentes. Quando se empurra uma parede, por exemplo. A força que se faz está na parede. E a força que a parede faz, quer dizer, a força de reação está em quem está empurrando. Bom, quer dizer que essa história de eu tenho a força não tem nada a ver. Ninguém tem a força. E a força não aparece sozinha. Ela aparece, no mínimo, quando 2 corpos interagem. Bom, agora quando eu termino de ler essa revistinha aqui, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí, é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu as 3 leis de Newton. A primeira lei, ou lei da inércia, diz o seguinte: um corpo só altera seu estado de movimento se a soma das forças que agem sobre ele for diferente de 0. A segunda lei de Newton, a lei das forças, diz: a soma de forças, ou força resultante, é igual à massa do corpo vezes sua aceleração. E a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que diz: todo corpo que faz uma força sobre outro recebe uma força de reação de mesma direção, mas sentido contrário. E para entender essa história direitinho, você já sabe, né? Estudar e fazer os exercícios do seu livro de física. E na próxima teleaula tem mais. Até lá. Tchau. Ok.
E a terceira força de Newton, toda ação existe uma reação. Ou seja, se eu jogo algo, uma bola na parede, ela vai retornar com a mesma força que eu lancei ela. Ela vai retornar. O que acontece muitas vezes é que existe as forças de atrito que faz com que isso diminua. Ok? Dúvidas? Não. Não. Agora nós vamos aqui nessa... Eu só não entendi quase nada da terceira lei de Newton, mas tá bom. Oi? Eu também não entendi quase nada da terceira lei de Newton e tudo que eu sabia sobre a primeira e a segunda ficou mais estranho agora. Tá, deixa eu falar. Vou falar para você bem fácil, bem simplesinho para você não ter dificuldade. A primeira lei é de inércia. Todo corpo permanece em repouso ou em movimento, a menos que haja uma força contrária a isso. Ou seja, queira ou não queira, nosso sistema solar não está em movimento há quanto tempo? Os planetas estão em movimento. Então, ele vai permanecer em movimento. Essa é a força da inércia. Correto? Correto. Força da inércia. A menos que haja um meteoro choque com a Terra e acaba tudo, e houve uma outra força que sobrepôs a nossa. Calma aí, tá bem, né? Fogo pesado. Tá bom? Segunda lei de Newton. Então, essa é a primeira. Segunda lei de Newton. O que ele fala? Entendeu? Que eu tenho que colocar uma força, que a minha força, entendeu? Ela tem que ser maior, entendeu? Maior do que... Ela tem que ser maior conforme a massa que eu tenho. A força que eu vou colocar para empurrar a bicicleta é uma. A que eu vou colocar para o carro é outra. Para os mesmos adquirir a mesma aceleração, se a massa for maior, a força tem que ser maior. Então, a minha força tem relação com a minha massa. E relação também com a minha aceleração. Se eu quero adquirir uma aceleração maior, eu tenho que colocar uma força maior. Então, a força tem relação com a massa e a aceleração. Quanto maior a massa, maior é a força que eu tenho que colocar. Se eu quero adquirir uma aceleração maior, maior é a força que eu tenho que colocar. E a última lei de Newton, toda ação tem uma reação. Ou seja, ao mesmo tempo que você dá um soco na parede, a parede também machuca a tua mão com a mesma intensidade. Se você está empurrando um carro, exerce uma força sobre o carro exerce uma força sobre você. Ação e reação. Para cada ação, existe uma reação. Acho que agora ficou bom. Ó, eu tenho algumas coisinhas aí, eu gostaria que vocês respondessem. Na figura a seguir, indique as forças. Qual força será que é essa daqui? Uma bola caindo. Qual das forças que nós estamos falando? Que tipo de força é essa daqui? Força peso, força gravitacional. Que tipo de força é essa daqui? Olha, se ela tá caindo, é gravitacional. Gravitacional? Então nós vamos colocar. Entendeu? E vamos olhando cada imagem. E essa aqui, qual seria essa força aqui, ó? Uma caixa, uma caixa apoiada sobre uma superfície plana horizontal. Qual seria essa força? Força peso, força gravidade, força de atrito. Qual seria essa força? Gravitacional, aceleração, que seria? E a letra C? Qual seria essa força que nós temos na letra C? Se você voltar à tua apostila anterior, está falando de cada uma delas aqui, ó.
com quase as mesmas imagens. Vamos. Nós temos, ó, a mesma bolinha que está lá, ó. Qual força? O que está acontecendo aqui? Então, nós vamos ver lá nossas forças, qual que está sendo. Para você andar, qual força que você acha que é importante para você andar? Qual que é a principal força que você tem para andar? Gravitacional? Não, de atrito. Ah, tá. Você anda num lugar ensaboado. Como é que é para você andar? Hã? Ah, vai sair esquiando, ó. Você não tem atrito, né? Você não tem atrito. Então, você é necessário atrito para você caminhar. Se não tiver atrito, ninguém caminhava, não. O arranque de um carro na estrada de chão, que ele patina, ou no atoleiro, alguma coisa, e no asfalto, como que é o arranque dele? Por que é difícil eu frear quando está chovendo? Porque me falta atrito. Um carrinho, eu puxar um carrinho, o que eu estou fazendo? Que tipo de força que eu estou fazendo? Tração, o que é? Aceleração, o que eu estou fazendo? Um paraquedas caindo, o que está acontecendo? Existe só uma força gravitacional aí? Será que não existe uma força de retardamento, não? Que impeça que eu chegue mais rápido ao chão? Essa força é igual, né, cara? Mas não. Hã? Então, vocês vão ver cada imagem e vão colocar os tipos de força. Atividade 2. Imagine um automóvel se deslocando em uma estrada horizontal com movimento de retilíneo uniforme. Quer dizer que esse movimento uniforme, gente, quer dizer que ele não acelera e diminui, que ele está na mesma constância, entendeu? Uhum. O motor comunica ao carro uma força de propulsão de 1.500 newtons. Responda. Qual o valor da resultante das forças que atuam no automóvel? Justifique. Primeiro, se eu estou em movimento constante, eu estou o quê? Eu estou tendo aceleração? Não. Não. Se eu não estou tendo aceleração, o valor da resultante das forças que atuam é nula. Porque eu não estou tendo alteração. Pois os corpos encontram-se em inércia. O que é inércia? Ela pode estar em repouso. Ele pode estar... Não tem aquela teoria que, no caso que ele está em movimento aqui, todo corpo que está em movimento permanece em movimento? Ele vai permanecer em movimento. Se eu não estou tendo aceleração, ele vai permanecer em movimento. Não estou tendo alteração na aceleração e não estou diminuindo. Então, ele vai permanecer em movimento. Então, a minha força que é nula pelo princípio da inércia. Cara, não tem como você fazer 1 mais 1 se você tem só 1. Basicamente, você pode. Na hora que ele lança o aviãozinho lá na atmosfera, lá no espaço, na hora que ele lança, ele vai permanecer em movimento. A primeira força que foi aplicada foi a força de arranque, mas ele está perguntando já depois dele movimentado, depois dele estar em movimento, existe alguma outra força sobre ele? Não, porque ele está em constante movimento. Ah, ainda tem a força da gravidade, só que não faz efeito. O que a gente pensa, muitas vezes, é a força de arranque. Mas aqui ele já te fala, ele não te fala no momento da arrancada. Ele já fala que imagina um automóvel se deslocando em um estrada horizontal. Ele já está andando. Ele não saiu do ponto de repouso para movimento, ele já estava andando. Com movimento e retilíneo uniforme. Ele já estava andando na mesma velocidade e permanecia nela. Letra B. Qual o valor da força? Qual que é o valor da força que ela me deu lá? De quantos newtons? 1.500?
1.500 newtons. Então, qual que é o valor da força de retardamento que tem a contrair o movimento do carro? De quantos? 1.500 Não é newtons. 1.500 também? Newton. 1.500 newtons. É a mesma força, A né? resultante é nula, então. Então, a força de propulsão é igual à força de retardamento. A força de propulsão é igual à força de retardamento. Compreendido? Ok. A Número força do quê? 3. Propulsão é igual à força de retardamento. Ok. Vamos entender, gente. Ó. Não precisa estar copiando, não. Número 3, um corpo de massa M. Massa sempre será simbolizada pela letra M. Sobre a ação de uma força, de módulo F. Sobre a aceleração, A. Se aumentar a massa do corpo, logicamente nós temos que fazer o quê? Aumentar a Mais nossa força. força, né? Mas vamos ver o problema, o que ele pede aqui. Se aumentar a massa do corpo, sobre a ação da mesma força, ó, a mesma força, ele não aumentou a força. O que acontecerá com a aceleração? Diminuirá? Diminuirá. Pois a massa e a aceleração são o quê? Inversamente proporcionais. Se eu aumentar a massa, vou diminuir a aceleração. E se eu aumentar a aceleração, quer dizer, se aumentar a aceleração, eu tenho que ter para aumentar a aceleração, eu tenho que ter uma massa menor ou a força maior. Então, elas são proporcionais. Então, se eu aumentar a massa de um corpo, vai diminuir a minha aceleração. Porque a massa e a aceleração são inversamente proporcionais. Aumentei a massa, tenho que aumentar a aceleração, a força para aumentar a aceleração. Para aumentar a aceleração. Se eu tenho a mesma força, aumentei a massa, diminui a aceleração. Beleza? A mesma força, para aumentar a aceleração, tenho que diminuir a massa. Compreendido? Supimpa. Copiou? Sim. Com base nos conceitos da lei de Newton, analise as sentenças e marque V para verdadeira e F para falsa, justifique as alternativas A e D. Pô, se ele pediu para justificar A e D, quer dizer que a e D está falsa, né? Concorda comigo? Yes. Já pediu para justificar, né? Mas ele tem outros. Vai que tem mais, vai que seja o contrário, vai que elas sejam verdadeiras, né? Mas as forças de ação e reação, terceira lei de Newton, sempre ocorrem em pares e atuam sobre o mesmo corpo? Não. Se você dá um murro na parede, a força que você colocou na parede vai atuar no mesmo corpo? Não. Uma força vai atuar em um corpo e outra em outra. Ele está apenas se defendendo. Ou seja, né, professor, não tem como você não atacar uma pessoa que está lhe atacando. Como? Se uma pessoa bater em você, você automaticamente vai bater nela. Ação e reação. É tipo assim, eu vou espancar a mão dele com o meu rosto. Não, não tem. Não tem essa possibilidade. Ah, então... Vamos lá, letra B. Se nenhuma força atua sobre o corpo, ele necessariamente estará em repouso? Necessariamente estará em repouso? Não, se ele já tivesse em movimento, não. Não precisa de uma força. Se ele já estava em movimento, tendência é ele permanecer em movimento. Se ele estava em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Eu quero saber qual estado que ele estava. Então, como ele não me deu nenhum estado, então ele manteve a dúvida aí. Quer dizer que se o carro está em movimento, e se eu não empurrar ele, ele vai parar? Não, ele tende a permanecer em movimento. Então é falso.
Se um corpo está em movimento, retido no uniforme, necessariamente a força resultante que atua sobre ele é nula? Sim. Se ele está em movimento, é o caso da atividade lá em cima, na letra B, né? Se ele está em movimento, se o corpo está em movimento uniforme, necessariamente a força resultante que atua sobre ele é nula, porque não tá, ele continua em movimento. Se eu usar uma força para conter ele, retardar. Vamos lá. Letra D. Se um corpo está em movimento retido uniforme, necessariamente sobre ele atua uma força? Não necessariamente, pelo princípio da inércia, entendeu? Mais ou menos eu volto na questão da inércia. Só inércias daí deu. Se um corpo está em movimento, permanece em movimento. Se um corpo está em repouso, permanece em repouso. A menos que haja uma força sobre ele. Sempre gravar isso aí. Se um corpo está em movimento, permanece em movimento. Se um corpo está em repouso, permanece em repouso. A menos que haja uma força sobre ele. Uma força para retardar ou uma força para adquirir movimento. Tendo-se em vista a primeira lei de Newton, pode-se afirmar que, se um objeto está em repouso, não há força atuando sobre ele. Gente, isso daí não é certo, não. Que a força resultante sobre o objeto é nula, podendo ser resultado da soma vetorial de duas ou mais forças. Então, na hora que eu falo que se um objeto está em repouso, não há força sobre ele, atuando sobre ele, não. Pode ser nula. Ah, o carro está em repouso, lá mas tem 3 guris que não conseguem empurrar ele vai permanecer em repouso. A força que atua sobre ele não consegue fazer ele movimentar. Não quer dizer que não há nenhuma força. Existe uma força, mas é uma força que não consegue fazer com que haja o movimento dele. Compreender isso daí? Sim. Sim. Pessoal, as atividades vai nesse sentido. Até a atividade número 8, eu gostaria que vocês respondessem, depois toda a alternativa, pesquisassem, fazer essa leitura, que nesse momento já está na hora de eu dar o lugar para o outro professor que vai atuar, tá bom? Ok. Tá. Alguma pergunta? Não, acho que não. Acho que não. Não. Olha o Lucas. Então, fique com Deus e até a próxima aula, tá bom? Até, Tá, professor. tchau. Tchau.